canção já fala tudo, né? É exatamente isso. Não tem o que tirar. Nós éramos escravos, Ele nos pegou, nos amou e transformou a nossa vida. Quando nós acreditamos nisso, nós vivemos em conformidade. Porque se você crê certo, você vive certo. Por que algumas pessoas ainda vivem uma vida desalinhada da verdade? Porque elas acreditam em mentiras. E se você acredita numa mentira, você age, reage alinhado com a mentira. Quando você acredita que você é nova criatura, você não suporta mais o velho padrão da velha criatura. Quando você acredita que você morreu para o pecado, como está escrito, você não suporta mais o pecado na sua vida. Você é constrangido pela verdade. A verdade constrange, a verdade ela é tão forte que ela dispara seu coração, que ela faz você suar as mãos. A verdade ela é tão forte que ela é perturbadora, ela consome você. Não dá para você negar a verdade. À medida que nós vamos conhecendo a verdade, ela nos assombra de forma positiva, obviamente. Ela nos impacta, ela está diante de nós, ela mexe com a nossa consciência. A sua consciência não pode negar a verdade. Você não tem mais paz negando a verdade, ignorando a verdade. Não há como ter alegria, porque agora você conhece a verdade. E o diabo quer convencer você que não, que você é um incapaz, que você é insignificante, é pequeno, não pode. Mas a palavra, ela vai te constrangendo de tal maneira, a verdade vai mexendo com você de tal forma que você não pode mais viver desalinhado. Por isso que é fundamental que você conheça a verdade. Porque se você conhece a verdade te liberta. E se você crê no que é verdade, é óbvio que você vai responder com a verdade, de acordo com a verdade. Porque quando você for tentado a ir pelas vias erradas, a verdade vai te confrontar. Não, não. A sua consciência, que é o chicote da alma, vai mexer com você, vai dizer, não, não, você não é mais assim. Não. Por que algumas pessoas caem na podridão do pecado, se voltam para o lixo do pecado? Porque elas não acreditam que elas são essa obra-prima de Deus, essa feitura de Deus. Elas não acreditam que são a imagem do Senhor. Que elas foram limpas pelo sangue, foram redimidas, foram santificadas, foram purificadas. O diabo está ali dizendo, não, você é um incapaz, você é um pecador sujo. E a palavra está nos dizendo, não, você creu em Jesus, você foi resgatado. Você já foi tirado desse lugar. Aí eu não me sinto, mas você não está aí para sentir, você está aí para acreditar. Você está aí para acreditar. Porque nós fomos redimidos, a nossa
o nosso espírito foi completamente vivificado. E agora a nossa alma, que é o centro das nossas emoções, ela vai passando por essa conversão, por essa transformação dia após dia, que a palavra vai causando na gente. E cada mensagem que você recebe tem o poder de mudar você, de mudar. É aquela renovação mental. Tudo que nós temos que fazer é decidir acreditar na verdade. Olha só, que coisa interessante. Deixa eu ler para você. Estes são, preste atenção nisso aqui, estes são os que se juntaram a Davi em Ziclag, onde se escondia de Saul, filho de Quis. Eles estavam entre os combatentes que o ajudaram na guerra. Tanto com a mão direita como com a mão esquerda, utilizavam arco e flecha. Eles eram bons no arco e na flecha, usando as duas mãos. Imagina o treinamento que os benjamitas tinham. Mas preste atenção nisso aqui. O que está escrito depois? Lê para mim. Opa! E afunda para tirar pedras. Então, eles eram especialistas, eles eram treinados no arco, na flecha e na funda. Em todo Israel, não havia ninguém melhor do que a tribo de Benjamim no arco, na flecha e na funda. No arco, na flecha e na funda. Diga funda. Então, para tirar pedras. Pertenciam à tribo de Benjamim e eram parentes de Saul. Saul era um benjamita. E os benjamitas tinham uma cultura. Você sabe que cada tribo tinha sua bandeira. Cada tribo tinha um símbolo na sua bandeira. Cada tribo era designada as tarefas específicas. Cada tribo se especializava num tipo de arma e treinamento para o combate. Cada tribo. A maior tribo, a gente sabe que era a tribo de Judá. E é maravilhoso quando você estuda, você lê ali, principalmente Números 2, e você vê a disposição das tribos. A primeira tribo que encabeçava, que era a maior, era de Judá. E quando você lê, você vai ver que a tribo de Judá, ela era muito forte na lança e no escudo. Então, se você pegar a disposição, como o Senhor organizou as tribos, se eles pudessem filmar do alto, toda a organização no deserto das tribos formava uma cruz, com o tabernáculo no centro. Você deve lembrar disso, porque eu já falei sobre isso há algum tempo atrás. Então, o tabernáculo no centro, que representa Deus, e as tribos, a disposição delas formava uma cruz. Então, se tivesse como fotografar de cima, filmar,
nós veríamos o formato de uma cruz com, no coração daquela cruz ali, o tabernáculo, no centro. Por quê? Porque Deus tem que estar no centro. Ou Cristo está no centro, ou você perece. E só dá para organizar a vida com base na cruz. Se você não entende sobre a cruz, se você não olha para a cruz, você não consegue organizar a sua vida. Só dá para organizar a igreja do Senhor com base na cruz. Se eu não for pela cruz, vai virar uma bagunça. E cruz é renúncia, cruz é entrega, cruz é coragem. Cruz, acima de tudo, é coragem de negar a si mesmo, de renunciar, de passar por cima das suas vontades, de enfrentar, a coragem de enfrentar algo terrível, tudo por um propósito. Bom, então olha aqui. Tanto na mão direita quanto com a esquerda, utilizavam arco e flecha e a funda. Eles eram bons no arco, na flecha, na funda, usando mão direita e esquerda, o que é um grande feito. Nós vamos ver tribos que eram muito boas com a mão direita. Mas com a mão esquerda e mão direita, podendo fazer a mesma coisa, não importava se era direita ou esquerda, isso era um grande feito, era um treinamento rigoroso, eles eram muito capazes. Muito. Bom, Benjamim é um lobo predador. Essa aqui foi a primeira palavra, a primeira não, é a palavra de destino de Jacó para seus filhos. Benjamim é um lobo predador. Pela manhã devora a presa e à tarde divide o despojo. São esses os que formaram as 12 tribos de Israel. Foi isso que seu pai lhes disse, ao abençoá-los, dando a cada um a bênção que lhe pertencia. Ele liberou palavras de destinos para os filhos. E assim foi. Você vê que assim foi. Então, na bandeira de Benjamim tinha um lobo. Na bandeira de Judá tinha um leão. Então, olha só que coisa impressionante. Quando o Golias veio contra Israel e ficou ali, aparecia duas vezes por dia, ele atacava, ele aparecia para lançar maldições. Isso aconteceu por 40 dias. Quem era a pessoa mais treinada e capaz para enfrentar o Golias? Saul. Saul, ele era bom com a mão direita, a esquerda, ele podia usar o arco, a flecha, a funda, como ninguém ali. Quem era da tribo de Benjamim não superava. Ninguém superava a tribo de Benjamim nisso aqui. Nesse treinamento, eles eram únicos, o número 1. Agora, olha só, tanta habilidade, fala comigo, habilidade. Então, o que adianta tanta habilidade e zero de coragem? Você está vendo? Não é falta de treinamento. É por isso que muitas vezes Deus não vai poder usar os habilidosos. Porque nem todo habilidoso é corajoso. E às vezes tem alguém que não tem nada de habilidade, ele não tem a capacidade para aquilo, mas ele confia na graça. Ele confia no favor. Ele tem coragem para enfrentar. E a Bíblia diz assim, ó,
Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição, desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sireneus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando e vendo a graça, ele viu a graça numa igreja de improváveis, pois foi um momento de severa perseguição. A morte de Estevão não calou o povo. A morte de Estevão fez o exército de Deus, porque a igreja do Senhor é um exército. Em todo campo de guerra, pode até ter um hospital ali para atender os soldados machucados. Mas, por favor, a igreja é um exército forte. A igreja, ela não se cala. A perseguição faz a igreja ficar mais forte. A morte de Estevão fortaleceu a igreja. E aqui você vê uma igreja de improváveis pregando não só judeus, agora gregos. E a notícia chegou até Jerusalém, de maneira que o Barnabé foi enviado. Quando ele chega lá, e vendo a graça de Deus, ficou alegre, os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele chegou, a graça de Deus era tão visível, era possível ver a graça de Deus. Aquelas pessoas não se envolveram com as circunstâncias, mas elas deram lugar, elas creram na graça, que a graça era visível. Sabe quando a graça é visível? Só de você chegar num lugar, você fala, não, isso aqui é graça. Isso aqui só está aberto pela graça, isso aqui é graça, isso aqui é graça. Mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me alegrarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. O Senhor disse para Paulo, a minha graça é o suficiente para você. Sabe quando você está pedindo um negócio e Deus vem e diz assim, a minha graça é suficiente. Por que você não confia na minha graça? Por que você não pede a minha graça? Por que você não invoca a minha graça? Por que você não depende da minha graça? A minha graça é suficiente. Ela é suficiente. Se algumas pessoas estivessem dependendo da graça, elas estariam numa outra condição. Dependentes totalmente da graça, porque a graça muda tudo. A graça, ela te capacita a fazer uma coisa que você não é capaz. A superar coisas que você não é capaz. A minha graça é suficiente para te levar. É um favor, é um poder, é uma unção que te capacita a fazer coisas que você não conseguiria de outra maneira. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. Olha o que Paulo disse. E sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles. Aí você pensa assim, Paulo, mas e Pedro, e João, e tantos, eles fizeram tanto, mas ele conclui. Ele não está querendo se gabar, muito pelo contrário. Ele deixa claro, eu consegui fazer mais
Fala comigo, eu consegui fazer mais. Então, ele disse, contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Eu consegui fazer mais do que eles, mas não foi eu. Foi a graça de Deus comigo. A graça me ajudou a fazer mais. A graça me ajudou a fazer o que era impossível fazer. No tempo, a quantidade, o volume. A graça. Bom, habilidade é o que os benjamitas tinham. Saul tinha. Mas o que adianta a habilidade e não confiar na graça? E não ter coragem para usar o que você tem? O que adianta? Não é o que acontece com muita gente? A pessoa tem habilidades, mas ela não confia na graça. Ela não tem a coragem de confiar na graça, ela não tem a coragem de depender de Deus, ela não tem a coragem de usar o que ela tem. Aí o Golias aparecia lá 2 vezes por dia, 40 dias fazendo isso, e a Bíblia diz que toda vez que ele aparecia, Saul com seus soldados, vamos lembrar que toda vez que Saul ficava sabendo vinha notícia sobre algum homem forte, corajoso, bem treinado, ele alistava no seu exército. Mas olha que coisa mais triste, né? Liderança é tudo, né? Os homens mais fortes da nação foram alistados no exército de Saul e se tornaram fracos e covardes. Já o exército de Davi foi formado por homens chamados de endividados, espírito abatido, desgostosos, derrotados. Mas que acreditaram naquilo que eles estavam vendo e ouvindo, na graça que estava diante deles. O Barnabé não viu a graça em Antioquia, então aqueles homens viram a graça em Davi. Como que esse rapaz... Isso aqui só tem uma explicação, a graça de Deus, para ele ter vencido o Golias. Nós queremos entender disso aqui. Porque todos eles sabiam que a tribo de Benjamim era habilidosíssima no arco, na flecha e na funda. E aí vem o da tribo de Judá, que eles eram bons no escudo e na lança. E parece-me que Davi não era bom nem no escudo nem na lança, apesar de ser da tribo de Judá. E Davi usa exatamente uma arma de guerra, porque a funda era uma arma de guerra, não era uma coisa improvisada. Era uma arma de guerra. E Davi usa exatamente a arma de guerra que os benjamitas eram especialistas. Eram habilidosos, eram treinados. É um negócio que deve ter assim... Não é por acaso que Saul foi ficando doido. Porque eu fiquei imaginando ele remoendo tudo que ele sabia e pensando, por que eu não usei? Ele usou uma arma que eu fui criado desde menino, treinando. Eu sabia, eu sempre soube usar a funda. Mas o que adianta você saber usar a funda e não usar? O que adianta você conhecer a palavra e não praticar?
O que adianta você ter uma habilidade, mas não usá-la quando é necessário? O que adianta? Porque você não tem coragem, porque você não confia na graça. Que adianta? Aí olha só que coisa, né? Qual foi o maior problema de Davi? Foi o urso? Não. Foi o leão? Não. Qual foi o maior problema de Davi, meu Deus? Foi o Golias? Não. Foi o lobo. E o lobo, ele é apresentado na Bíblia por ele ser traiçoeiro. Ele engana. Né? Jesus manda a gente tomar cuidado com os lobos, que eles são capazes de se vestirem de ovelhas. Eles são astutos, eles são traiçoeiros. Eles atacam pelas costas. E não foi o que foi despertado em Saul? Se tornou um sujeito dissimulado. Ao invés dele usar da força, da capacidade com sabedoria, ele usou da pior maneira. Ele realmente agiu como um lobo perverso. Mas nós vamos ver que maior é quem nos defende. Porque enquanto tinha um lobo indo contra Davi, o leão, aquele que é o Senhor, o leão da tribo de Judá, que é o leão que estava na bandeira de Judá, defendia Davi. E o lobo não pôde fazer o que ele queria, que era matar, destruir com Davi. Porque havia uma proteção sobre Davi. E é tão interessante que Davi fala, né? Você vem contra mim com o seu escudo, com a sua lança, com a sua espada. Mas eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos. Você vem contra mim com tudo, com todas as suas habilidades. Você vem contra mim com espada, com lança, com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo, o Senhor o entregará nas minhas mãos. Olha só o que é uma pessoa depender da graça. E usar aquilo que foi totalmente, não era próprio da tribo de Judá. Porque se a tribo de Judá, se Davi usasse o escudo e a lança, se você ler em 1 Crônicas 12, 24, você vai ver que os de Judá eram bons no escudo e na lança. Então, talvez ninguém ia se surpreender. Não, os de Judá são treinados no escudo e na lança. Mas os de Judá não eram treinados na funda. Os que eram treinados na funda eram os de Benjamim. Então, Davi foi aquela surpresa para todo mundo. Porque ele acreditou de tal forma, ele usou aquilo que Saul era bom, mas não usou. Aquilo era para confrontar, era Deus mostrando, Davi com a funda era um espelho.
para Saul. Saul se via o mais alto, mais bonito, primeiro rei, considerado o maior general da nação, bom na funda, não só na funda, bom no arco e na flecha, e na funda, arco, flecha e funda, era com a mão direita e esquerda. Você imagina uma tribo que sabia usar o arco e a flecha, a funda, e não fazia diferença, tanto com a mão direita quanto com a esquerda. Agora ver aquele que sabia cuidar de ovelhas e pega exatamente a funda. Era Deus mostrando, você está vendo, Saul? Não basta você saber fazer um negócio, você ser habilidoso. Você tem que contar com a minha graça, coisa que você não conta. E fazer uso da coragem, porque a graça te dá coragem. Quando você acredita que você tem graça, sua coragem é diferenciada. Você se move numa velocidade diferente. E aí ele disse, volta o texto, hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos, eu o matarei, cortarei sua cabeça, hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E ele continua, que não é por espada nem lança, que o Senhor, todos os que estão aqui, saberão que não é por espada ou por lança, que o Senhor concede vitória. Pois a batalha é do Senhor. E Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Como que um rapaz de 17 anos, que cuidava de ovelhas, tem tanta autoridade para liberar palavras tão fortes e proféticas? Graça. Que deu a ele uma coragem, que ele falou o que ia acontecer, tendo certeza, é o que vai acontecer. E ele fez uso daquilo que Saul era bom usando as duas mãos, mas não confiava na graça. Era habilidoso, mas não tinha coragem. E aí vem o menino que confia na graça, que tem coragem e usa exatamente a arma que Saul poderia ter usado se ele quisesse, porque habilidade ele tinha. É o que Deus está falando aqui. A graça concede a nós uma capacidade para fazer coisas que sem ela nós não vamos conseguir. E é dela que vem uma coragem. Você acredita tanto que você tem o favor de Deus, você tem a graça do Senhor, que você vai. Você vai. Você acredita tanto na proteção do Senhor, que você não teme quem te persegue, porque você sabe que quem te protege é maior do que aquele que te persegue. Mais são os que estão conosco, disse Eliseu para o servo. Meus queridos, se você não depender de algo maior, a sua vida vai estagnar. Porque algumas pessoas têm conhecimento, têm capacidade, têm treinamento, têm diploma, têm habilidade, mas não têm coragem.
não tem coragem. E aí, alguns nunca se recuperam quando vem um improvável como Davi, usando aquilo que você sabe usar desde menino, que é tradição na sua família, e você passou 40 dias se escondendo, enfraquecendo quem estava com você, e aí chega um menino entregador de queijos e vira... Ninguém tem que ficar abatido por causa desse incircunciso. Ele é só um incircunciso. Eu vou lutar com ele. Em um dia, ouvindo uma vez as maldições do Golias, ele se levanta, confiando na graça do Senhor. Ele se levanta corajosamente, porque ele falou: eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. Está vendo qual é a diferença? Quem era bom com a funda ali? Saul. Mas ele não foi no nome do Senhor dos Exércitos, ele fugia. Ele não confiava. Ele não confiou no favor, na graça do Senhor. Então, ele só temeu. Davi não olhou para ele, para o tamanho dele. Porque, com certeza, em termos de funda, por melhor que Davi fosse, Saul era melhor que ele. Porque era a tradição de família, era a tradição da tribo. Serem bem treinados na funda. No arco, na flecha, na funda. Mas Davi confiou, usou da funda, confiando na graça, porque ele não fala: eu sou bom na funda, eu vou acabar com ele. Não. Eu vou no nome do Senhor dos Exércitos. Ele está dizendo: eu confio, eu vou usar da funda, confiando no Senhor, na graça do Senhor, no favor do Senhor, e é daí que vem a minha coragem de enfrentar. E eu vou enfrentar. Enfrentou, derrotou, tudo que ele falou aconteceu, derrubou o Golias, usando da funda, cortou a cabeça dele como ele disse que faria, e a história está aí para contar. O que mostra que enquanto algumas pessoas não decidirem realmente depender de Deus, do favor de Deus, da graça do Senhor, suas habilidades por si, sem coragem, não vão servir de nada. Porque eu conheço pessoas habilidosíssimas, mas covardes, medrosas, passivas, inertes, acomodadas. E não é que elas não são boas naquilo que elas fazem, elas são. E por que elas não têm resultado? Porque elas não têm coragem de se mover. Elas não rompem. Elas não saem do barco. Elas pensam tanto, elas conjecturam tanto, que elas perdem as oportunidades que Deus coloca diante delas para que elas façam algo grande. O Golias estava ali, à disposição de todos. Por 40 dias, ele podia ter sido derrubado por qualquer um, pelo Saul, por qualquer outro soldado, pelos 3 irmãos de Davi que estavam lá. Eles tiveram 40 dias para enfrentar o inimigo. Mas o que acontece quando você pensa demais? Você olha para o inimigo, você olha para o problema. Você tira o olhar de Deus. Não foi o que aconteceu com Pedro, que nós falamos a semana passada? Enquanto ele estava olhando para Jesus, ele estava andando sobre as águas.
Quando ele tirou o olhar de Jesus, ele começou a afundar. Olhou para as ondas, começou a afundar. E você tem que analisar que você já pensa num barco que está tranquilo. Não, a Bíblia fala que as ondas eram muito fortes e jogavam o barco para lá e para cá. E pelo que a gente lê ali, parece-me que era um vento contrário. Eles estavam indo para aquela direção e vinha um vento contrário para impedir. Então as ondas eram altíssimas, entrando naquele barco. Então você tem que imaginar para sair de um barco num movimento, com ondas altíssimas, com vento contrário. É só você imaginar, você já esteve no mar, nem que você se você estava na praia e viu o mar bravo, já deu para você ter uma noção. Imagina de você imaginar. Eu já vi o mar bravo estando na praia e pensei, meu Deus, imagina quem está aí, em alto mar. Aquelas ondas violentas. Então, para e pensa, ele teve coragem de sair. Por quê? Porque ele recebeu uma palavra do Senhor. E foi a palavra veio carregada do quê? De graça, de favor. E aquilo deu uma coragem para ele fazer com base na palavra. A coragem vem da palavra. Porque se eu tenho uma palavra, eu tenho graça. A palavra não volta vazia. Não é? Venha. Você precisa de mais do que habilidade. Você precisa crer. Crer, que habilidades alguns têm. Tem habilidade, é bom para vender, é bom para negociar, é bom para realizar coisas, tem criatividade, é bom para falar. E por que às vezes não tem, alguns não têm resultado? Porque vão na força do braço, não vão na força da fé. Não dependem da graça, dependem da habilidade. E aí, é só isso. Você precisa de mais. Davi dependeu de Deus, dependeu da palavra, dependeu da proteção do Senhor. E isso deu a ele uma coragem para fazer o que os outros não estavam tendo. Habilidade sem coragem, querido, não serve de nada. De nada. E essa coragem vem dessa confiança na graça do Senhor, no favor do Senhor. Ele está comigo. O que eu não posso, Ele pode. O que eu não tenho, Ele tem. O que eu não consigo, Ele consegue. Ele tinha vivido isso quando enfrentou o urso e o leão. Humanamente, de forma natural, você sabe que um homem não é capaz de vencer. Ainda mais um menino pequeno, um leão e um urso. Então ele sabia que aquilo foi o favor de Deus na vida dele. E que o impulsionou a enfrentar coisas que eram maiores do que ele. Quando você acredita que Deus é com você, você enfrenta, você tem uma coragem, você enfrenta situações que são muito maiores do que você, inimigos que são muito maiores do que você. E você vai vencendo. Pega a palavra. Você sabe bem o que Deus está falando com você. E você sabe que é uma palavra profunda que desperta as pessoas a confiar em algo maior. Que você pode ser bom demais numa coisa, mas ser covarde, não crer na palavra, não depender de Deus. E é por isso que não sai do lugar igual Saul. Mas quando eu creio no poder de Deus, meu querido, eu posso até não ser o melhor naquilo, mas a graça vai cobrir aquilo que eu não tenho. E
a covardia não terá poder de me parar. Eu terei coragem de enfrentar, porque eu sei que o que está na minha vida é maior do que aquilo que eu estou vendo, que é aquele problema que está diante de mim. Em nome de Jesus, com a mão no coração, fale com o Senhor agora. Senhor, aqui estamos nós, nesta manhã maravilhosa, e eu peço que a Tua palavra esteja calando fundo nos corações, tocando profundamente, e que vendas estejam caindo, que cada um esteja tendo, neste momento, a clareza, o discernimento, a visão, Senhor, da fé, para sair deste lugar e avançar para níveis mais altos, confiando na sua palavra, confiando na sua graça e agindo de forma corajosa, porque o Senhor nos chamou para vivermos corajosamente. Aliás, a coragem é tão importante que o Senhor já colocou em nós o espírito da coragem. E o Senhor espera que sejamos capazes de lançar mão do que o Senhor já nos deu, de usar aquilo que o Senhor já nos deu. Cubra cada um com teu sangue agora, levanta com poder, traz renovo, dá entendimento, dá discernimento, Senhor, e ajuda cada um se mover em fé agora, Senhor, se mover corajosamente, porque enquanto a pessoa não se move corajosamente, ela não dá condições para o Senhor agir. Está lá, ela tem habilidade, foi dada a coragem, foi dado um lugar, foi dada uma posição, mas que adianta? Ela não usa, ela permite que a incredulidade, a dúvida, o medo possuam a vida dela e controlem a vida dela. Eu oro para que cada um seja liberto da dúvida, da incredulidade, do medo, em nome de Jesus agora. E que essa pessoa entenda a palavra e se levante com fé agora, pronta para crer na verdade, depender da graça e corajosamente sair, corajosamente enfrentar, corajosamente fazer aquilo que está intimidando todo mundo, amedrontando todo mundo, mas ela, por crer em algo maior, por crer no favor, na graça, na presença do Senhor, ela vai, ela enfrenta, ela avança, ela desafia, ela usa o que outros até sabem usar, mas tem medo. Pai, nós precisamos fazer uso da coragem que o Senhor nos deu, fazer uso da fé, que nós temos graça para fazer tudo aquilo que o Senhor nos manda fazer. Eu oro para que cada um esteja entendendo aqui, e não desperdice mais oportunidades incríveis, porque eu vejo gente desperdiçando oportunidades. A morte de Estevão encorajou o povo a avançar, a se dispersar e pregar a palavra com mais força. Barnabé viu a graça ali. Muitas vezes, Senhor, foi o Golias que impulsionou Davi a aparecer e a se posicionar. Muitas vezes é aquele problema. Meu Deus, eu oro para que essa pessoa entenda isso. É o problema. Aquele problema que parece que é uma impossibilidade, que é uma barreira. Na verdade, é um chamado
para tempos grandiosos. O problema é o portal, é a oportunidade para uma vitória. Sem Golias, Davi não se tornaria o herói nacional. Não é quando tudo está bem, muito pelo contrário, foi na tempestade que Pedro andou sobre as águas. O Senhor está insistindo nisso. Está falando com pessoas, você está esperando que tudo seja perfeito, mas no momento tranquilo, no mar sereno, você não precisa de graça, você não precisa de milagre, você não precisa de favor. Levanta e usa o que você tem. Levanta. Porque talvez tem gente tão habilidosa do seu lado, mas não está usando o que você está tendo a oportunidade de usar. Eu oro para que o teu povo entenda, Senhor. E se levante agora com fé. Se o Saul tivesse usado o arco, a flecha, a funda, a sua glória também não resplandeceria ali, porque todo mundo sabia que eles eram muito bons naquilo. Mas quando um da tribo de Judá, um pastor de ovelhas, faz uso de algo que o outro é especialista, um menino jovem, inexperiente, fica evidente o seu poder. E a verdade é que alguns ainda não entenderam que o Senhor sempre espera que tudo se torne impossível para o Senhor se manifestar, para que a sua glória resplandeça. Quando o Senhor fala que o Senhor não divide sua glória com ninguém, é verdade. Ali ficou evidente a sua glória, ficou evidente o seu poder, através de Davi. Eu oro para que cada um, meu Pai, tenha coragem. Pare de dizer quem sou eu e comece a dizer: Deus é grande. O que eu não tenho, Ele tem. O que eu não posso, Ele pode. O que eu não consigo, Ele consegue. E por causa do Senhor eu vou. Por causa da palavra dEle eu vou. Por causa da graça dEle eu vou. Por causa da proteção dEle eu vou. Por causa da palavra que eu recebi, eu vou. Que ela creia e se levante corajosamente agora. E use a funda, Senhor. E use aquilo que está nas mãos dela. E que talvez alguns que são tão bons, os especialistas não estão usando. Mas o Senhor está dizendo, tudo que você precisa é confiar na minha graça. Parar de depender da força do braço, depender da fé e fazer uso da coragem. Levanta e vai, e eu serei com você. Levanta e vai, e eu serei com você. Usa o que você tem, dependa de mim, dependa da fé, dependa da graça. Faça uso da coragem. Levanta e vai, e eu serei com você. Levanta e vai, usa o que você tem. Faça uso da coragem, faça uso da fé. Dependa de mim, do meu favor, da minha graça. Coragem! E você derrubará os Golias, os gigantes, andará sobre as águas, viverá os milagres. Coragem! Eu abençoo o teu povo, que a tua palavra esteja impactando cada um. Assuma essa reunião, se manifesta aqui, fala aos corações, toca profundamente. E quando cada um retornar para seus lares, que possa sair daqui no mais alto nível, possuídos por fé,
crendo na verdade, crendo na sua fidelidade, se posicionando, ocupando o seu lugar e avançando de fé em fé. Muito obrigada. Passa do teu sangue sobre nós. Assuma essa reunião. Manifesta poderosamente. Cubra-nos com teu sangue. Nenhuma ferramenta preparada contra nós prosperará. Toda língua que se levantar em juízo tua condenarás. Eu entrego tudo nas tuas mãos. Seja conosco, Senhor, e que o teu nome seja glorificado hoje e sempre. Amém, amém, amém. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver, a partir de hoje, intencionalmente, para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.